todos esses assuntos, assim, pra mim são muito interessantes mesmo, de entender como é que pode uma estrutura X ficar de pé. Você falou rapidamente de pontes aí. Ponte, cara, é um bagulho muito maluco. Até porque o Polybridge me ensinou que existem várias maneiras de se construir uma ponte. E comba com o que você falou. O Polybridge me ensinou que às vezes a gente não tem recurso para construir o ideal, né? Então, vamos lá. Aquelas pontes, as pontes estaiadas, por exemplo. Cara, o cara que descobriu aquilo ali, meu irmão, o cara é muito foda, cara. Porque aquilo é muito louco. Aquilo ali, cara, é assim, o conceito de física. Então, por exemplo, você tem uma estrutura onde ela vai ser carregada ao extremo. Então, você quer fazer um ponto de apoio, né? E suportar aquela ponte durante, assim, quilômetros, né? Metros e tudo mais. Eu tenho que transferir, para não ter que fazer vários pilares, ou que, por exemplo, eu quero fazer passagem de barco embaixo e tudo mais. Por limitações também, assim, olha, a gente precisa suportar essa estrutura. Então, o que acontece? Vamos colocar cabos de aço para suportar essa ponte. E aí tu faz um puta de uma pilastrona. E fica tudo assim, em equilíbrio. Aí o que acontece? Você pega... isso aconteceu, foi na Copa? Na Copa aí que o pessoal via... tipo assim, o pessoal caminhando nas pontes e tudo mais, nos viadutos. Aí a ponte fica só assim, ó. Aí acontece, não, vai cair e tudo mais e tal. Não, cara, isso aí tem que acontecer. Porque se você deixar rígido, ela racha toda. Ela tem que ter esse movimento. Aí o que acontece? Entra essa parte, por exemplo, a engenharia por trás daquilo lá, você pega um estádio. Eu lembro a primeira vez que eu senti isso, eu estava assistindo um jogo do Mineirão e eu sentei bem na divisão. E a torcida pulando, você fica equilibrando entre aquelas duas coisas ali. E eu era pequeno na época, e eu falei assim, pai, isso aqui vai cair. Ele, não, filho. Isso aqui tem que... Se não acontecesse isso, iria cair. Teu pai é engenheiro? Meu pai é engenheiro mecânico. Entendi. Não, o Mineirão... por exemplo, eu trabalhei na obra de revitalização do Mineirão. Aí lá, a gente... Antes de entrar com a obra do Mineirão mesmo, a gente fez uma análise da estrutura. Aí o que acontece? Entra muita coisa de... Aí você vai falar assim, eu vou fazer a patologia. Assim, patologia... Engenharia, medicina. Você tá falando de doença, né? Pois é, não, existe um campo de patologia do concreto, por exemplo. Patologia do aço. Você vai estudar os problemas ali, as doenças, vamos botar assim, entre aspas, das estruturas. Então a gente foi lá literalmente testar para ver se a estrutura estava boa o suficiente, né? Aí a gente fez vários testes lá, por exemplo, no Mineirão mesmo, eu tive que subir lá na laje, lá de cima. Eu tenho uma foto minha lá em cima, com os refletores antigos e tudo mais. Exatamente para ver se, olha, tá boa, suporta e tudo mais. Até mesmo, antes a gente tinha, acho que foi um pico, foi de 100 mil pessoas no Mineirão, foi? 120, não. Foi mais de 100 mil, mais ou menos. Eu não lembro. Hoje a lotação é menor, exatamente por termos de carga. Olha, Cruzeiro por hoje... e Vila Nova. que é? Foi Cruzeiro e Vila Nova, eu lembro. Aí o que aconteceu? Ele gosta mais do que tu, mesmo. Com certeza. Eu não sou muito ligado em futebol, não. Aí você testa, olha, vai funcionar para os dias de hoje, com carregamento e tudo mais? Aí você testa as estruturas para isso. E o mais interessante é que existe ultrassom por concreto. Ultrassom. Uma máquina de ultrassom específica para ser utilizada em concreto. Você vai pensar com o objetivo de procurar a rachadura? É que acontece, entra muita parte de elétrica também. Então, por exemplo, imagina que um concreto novinho, beleza? Eu vou colocar um eletrodo aqui e um outro eletrodo aqui. Aí você emite um pulso, né, uma corrente elétrica, ele vai passar por dentro do concreto. Então, num concreto novo, ele tem que passar daqui até aqui numa distância correta, né, delimitada, tem que passar em tantos segundos, por exemplo. Aí você vai medir a frequência que sai e medir que chega. Num concreto mais antigo, ele pode estar cheio de fissura lá dentro, pode ter uma rachadura que não deixa esse contato passar, pode ter corrosão ali e que atrapalha essa condução. Então, você vai fazendo teste. Aí é ultrassom. Eu já mexi muito. No Mineirão mesmo, mexi com muito ultrassom. Fazendo, medindo coisas. Não, aí o detalhe, o Mineirão, a gente tinha que fazer ensaio de... Nossa, fugiu o nome agora. Fenolftaleína. O que é isso? Nossa. É para você saber se o concreto ele tá, como é que chama? Em meio ácido ou em meio alcalino ali. Basicamente, você tá ácido ali e tudo mais.
Aí a gente pegou umas amostras, literalmente a gente tirou umas amostras da estrutura e jogou o material lá. E dependendo da coloração que você vai ver, você vê se ele está meio ácido ou não. Se ele tá pH corroído. do bagulho. pH, basicamente é o pH. Aí eu falei assim, não, esse pH tá alto pra caramba aqui e tudo mais. Tá, tipo assim, tá alto. Aliás, a gente tava vendo alguns pontos com pH alto, muito alcalino, e outros pontos com pH muito baixo, que tá indo no meio ácido. Tava próximo do banheiro. Quem sabe o que era? Mijo. Cara, tinha uma camada gigantesca ali, muito feio. Por exemplo, você joga o material, você vê a profundidade onde chegou essa corrosão ali, né? O pH do concreto. Isso aí era péssimo. Então, por isso que as estruturas do banheiro melhoravam. Porque o pessoal não conseguia entrar no banheiro, ia no hall. Qualquer canto. Aí era cabuloso você fazer esses ensaios lá. Cabuloso. Entendi. É o cabuloso mesmo. Entendi.